Georg Friedrich Dinkens foi um diplomata nazista que salvou cerca de 6.000 pessoas do Holocausto, representando boa parte dos judeus dinamarqueses. Nasceu em 29 de setembro de 1904, em Bremen, na Alemanha. Nascido de uma família de comerciantes ricos, estudou economia nacional na Universidade de Freiburg em Witgen, trabalhando no comércio internacional de café antes da Segunda Guerra Mundial, em 1932, chamado pelo Ministério das Relações Exteriores alemão, em Copenhague. Após receber esse cargo, se aproxima de Wisnen-Besden. Mas em 1934, 2 anos depois, renuncia ao seu cargo, após uma noite de facas longas, onde foi uma série de execuções políticas extrajudíacas. Os maiores alvos do expurgo foram os membros da facção extracentista do partido. Sua carta de demissão dizia: "O massacre me fez perceber que estou fundamentalmente enganado na natureza e no propósito do nacional movimento socialista, que não sou mais capaz de trabalhar dentro desse movimento como uma pessoa honesta." George ainda morava na Alemanha no início da Segunda Guerra Mundial. Em 1939, o Ministério dos Transportes alemão abriu uma vaga para funcionários de transportes marinhos para trabalharem em países neutros. Como já havia trabalhado na Marinha, George se candidatou. Ganhou o cargo de Copenhaga na Embaixada Alemã. George e sua esposa Anne-Marie eram fluentes em dinamarquês, o que facilitou a amizade nessa cidade. Fizeram muitas amizades entre vizinhos e moradores locais. Havia amigos também do Partido Social Democrata dinamarquês. Quando a Alemanha chega, em abril de 1940, não há ameaças instantâneas para os judeus dinamarqueses, mas em 1943 fica ciente dos planos alemães. Assim, pondo sua vida em risco, faz negociações políticas para que os judeus viajem para a Suécia. Após receber a ordem de deportação, em 18 de setembro de 1943, por Wisnen-Besden, Plenor Terciário do Reich da Dinamarca, com que Dutch preparou o cronograma de operações. George negociou com o consentimento de 3 dias depois em Estocolmo, com o governo sueco para a administração de refugiados judeus. Dos 7.000 judeus presentes na Dinamarca, 90% são evacuados. 500 são enviados para o campo de concentração. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, George não voltou para a Alemanha. Permaneceu em Copenhague, trabalhou nas câmaras de comércio da Alemanha Ocidental. Ele trabalhou para o novo Ministério das Relações Exteriores e esteve no Consulado Geral em Copenhague, como diretor de assuntos econômicos, e depois cônsul em Reims, em 1953. Em 1955, ele retomou a Dinamarca para ser o embaixador federal alemão. Em 1958, ele se tornou o chefe do Departamento da Europa Ocidental, no Ministério em Bonn. Ele se recusa a aplicar a doutrina de Reims. Em reação, ele foi nomeado embaixador da Índia. Ele renunciou ao cargo em 1965. Enquanto era chefe do Departamento do Leste Europeu, George manteve contato próximo com William Brandt, prefeito e governador de Berlim Ocidental, com quem compartilhou ponto de vista sobre a necessidade de uma nova Ostpol. Quando Brandt se tornou ministro das Relações Exteriores em 1966, ele pediu a Dutch para ser secretário de Estado, e em outubro de 1964, a postagem que ele manteve com Wisnen-Besden, ele era o principal negociador da Alemanha Federal com a Polônia, tendo em vista a conclusão do Tratado de Varsóvia. Então ele se aposentou. Ele morreu em 16 de fevereiro de 1953, em Bremen, cidade que ele nasceu.